Vamos mudar então de assunto, falar agora de Lulinha, porque a defesa dele apresentou para o ministro Flávio Dino, do STF, um pedido de extensão para derrubar a decisão da CPMI e do INSS que determinou a quebra lá dos sigilos, que a gente está sabendo bem. A solicitação acontece depois do Dino suspender a quebra de sigilo da empresária Roberta Luxinger. Nessa decisão, o ministro do Supremo argumenta que o poder atribuído às CPIs e às CPMIs no Congresso Nacional não admite a devassa indiscriminada à vida dos cidadãos. Olha, rapaz, ontem nós falamos aqui, e aquilo que eu falei, evidentemente, vale mandado de segurança, vale para quem pede mandado de segurança, não tem efeito erga omnes. Dou um mandado de segurança e o mandado de segurança vale para todo mundo. Agora, pedir efeito extensivo, isso pode. Aliás, é um procedimento absolutamente... artigo 580 do Código de Processo Penal. Vai lá e você encontra. Então, se o Dino conceder o efeito extensivo, não estará fazendo nada fora da lei. Agora, eu peço que as pessoas, e vocês encontram o despacho do Dino em vários sites, acho que não tem nenhum problema. O Conjur, por exemplo, publica, se você não encontrar no site do STF, que eu nem sei se está no site do STF. Agora, o despacho do Dino é irrespondível. É irrespondível. Porque ele concedeu o mandado de segurança, a liminar em mandado de segurança pedido pela empresária Roberta Luxinger. A Roberta Luxinger, ela já é investigada, ela entrou com mandado de segurança e o Dino deu uma liminar, numa peça impecável. Impecável. Porque vamos lá, ele diz o seguinte, estou aqui com o despacho. Ressalto que o poder atribuído pelo artigo tal da Constituição para o Congresso fazer CPI não admite devassa indiscriminada a vida privada de cidadãos. E não admite. Eu acho que tem de ter. Eu pergunto, há alguém no Brasil que defenda essa tese? Uma vez feita uma CPI, vão fazer devassa indiscriminada, que vai ser bacana para todo mundo, vai ser legal para todo mundo. Vejo setores do empresariado muito inflamados. Eles querem o poder de devassa indiscriminado para uma CPI? Não, é que hoje o grupo que está no poder me é favorável. E quando tiver um que lhe é contrário? Vai ser o quê? Mas, a CPI, a CPMI, chama a atenção Flávio Dino, tem poderes próprios, tem poderes típicos de poder judiciário também, ok? Investiga, determina procedimentos, mas aí ele diz, mas então tem que ter os limites do poder judiciário também. O poder judiciário pode tomar decisão ao arrepio do Código de Processo Penal? Ao arrepio da Constituição? Ao arrepio do Código de Processo Civil? A resposta é não. E aí vem uma coisa muito séria. O que se fez ali quando se quebrou o sigilo da Roberta Luxinger, num bloco de 87 requerimentos, que tinha outras quebras, inclusive a do Lulinha, e outros procedimentos, se fez, olhem a expressão, eu estou me referindo a fatos. Todo mundo tem direito às próprias opiniões, não tem direito aos próprios fatos. Fez-se a quebra que eles chamaram a votação em globo. O que é a votação em globo? Votou tudo uma vez. A CPI pode fazer isso, o Congresso pode fazer isso, mesmo a CPI em determinadas circunstâncias, mas na esfera criminal, não. Na esfera criminal, para você quebrar o sigilo de alguém, é preciso ter uma fundamentação individualizada. Aliás, a própria direita estava falando isso lá. É preciso ter a fundamentação individualizada. Sem o que você está diante de uma ilegalidade flagrante, de uma inconstitucionalidade, porque isso fere um direito fundamental. E aí o Dino diz no seu despacho, este relator integrante que foi de 2 casas do Congresso Nacional não ignora que a política tem regras próprias.
porém estas não podem ser maiores que a Constituição Federal. Não é? E isso vale para o Judiciário e vale para a CPI, que tem uma parte dela atua como se fosse Judiciário e uma parte dela atua como se fosse polícia. E aí vem um trecho fundamental da decisão. Que, claro, fica parecendo, olha, defendendo a impunidade. Não. Escreve o Dino. A estas alturas da vida nacional, é fácil discernir o que ocorre quando necessárias investigações são feitas de modo atabalhoado, ignorando os trilhos da legalidade. Porque a gente viu isso acontecer na Lava Jato. Qual foi a consequência? Atos de vontade prevalecem momentaneamente. Inclusive de acordo com a opinião pública, pega para capar e não sei o quê. E mais adiante, para logo adiante, diz ele, nulidades serem declaradas, frustrando o justo anseio de aplicação das sanções. Que o anseio para punir safado é justo. O anseio para punir crime é justo. O que precisa ver é se, sob o pretexto de se combater o crime, ilegalidades vão sendo cometidas. É uma pergunta que eu deixo aqui para todo mundo. Eu quero que você reflita. Reflita comigo. Vamos combater o crime. Para combater o crime, deve-se... É aceitável que se cometam crimes? Para combater o crime, é aceitável que se ignore a Constituição? Se você disser que sim, você está dizendo, eu não reconheço o direito que tem os cidadãos de cometer crime, mas eu reconheço o direito que tem o Estado de cometer crime. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cidadão cometer crime, é possível corrigir. Quando o Estado começa a cometer crime, é muito mais difícil de corrigir. A tortura foi instaurada no Brasil com o Estado Novo e nunca mais acabou. Porque o Estado incorporou a prática da tortura sistemática. Foi o Estado Novo. Ali, né? Ali se criou o sistema para se viciar presos. Que continuou no intervalo das ditaduras, veio 64 e não acabou até hoje. Quando o Estado começa a cometer crime, é muito mais difícil de coibir. E mais, você tem anulações. Né? E a gente não pode deixar que maiorias de ocasião numa CPI pintem e bordem à vontade. Então, não sei se o Dino vai dar o efeito extensivo. Ele pode simplesmente falar, o Lulinha que entre com outro mandado de segurança. Se ele o fizer, ele está amparado no Código de Processo Penal e, de fato, uma medida gravosa como essa de quebra de sigilo não pode ser tomada de cambulhada. É preciso que você tenha a justificação individualizada. Escuta, qual foi a grande crítica? Qual é a grande crítica da extrema-direita no julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro? Muitos disseram, não foi individualizado. Mentira, que foi. As condutas não foram individualizadas. Tanto é que teve gente lá que participou do rolo todo que não aconteceu nada porque não se conseguiu individualizar a conduta. E quando se fala de crime, e mesmo aí, quando se fala de crime de multidão, as pessoas simplesmente fizeram acordo judicial. Eu estava lá no meio, acordo judicial, mais de 75% fizeram acordos judiciais de não persecução penal. Agora, para você invadir o sigilo de alguém, e eu recomendo aos senhores empresários, eu recomendo aos políticos, eu recomendo a todo mundo que pensem nas garantias que a Constituição oferece, que elas são necessárias para a democracia. E que é possível combater crime respeitando-se o devido processo legal.
Exponha-se a razão da quebra de sigilo dessa senhora. Exponha-se a razão da quebra de sigilo do Lulinha. Talvez expondo-se a razão, talvez, não estou afirmando. Fique claro que não há vínculo entre o objeto da CPI e a quebra. Ah, mas então é justamente porque eu quero esconder o vínculo, então eu faço essa coisa de cambulhada. O mandado de segurança é impecável, do Dino, com todas as devidas advertências, e a chance de haver extensão é grande, sim. Ainda que você ache justo que se quebre o sigilo. Isso é outro papo. Né? Que seria uma quebra de sigilo em sigilo. Sigilo que também não existe. Quer dizer, você quebra o sigilo e depois o sigilo que deveria ser garantido também não existe. Né? É um fato. Né? Mas tem gente da CPI que já está chorando, apelando a Deus. Vamos lá. Né? É isso, Reinaldo. Eu vou até pegar esse corte aqui do programa, mandar para o deputado federal Alfredo Gaspar, porque ele que é relator da CPMI do INSS, que ele estava reclamando da decisão do Dino. Ele disse que só sobrou a Deus para recorrer e acrescentou que um eventual recurso vai ser apreciado pelo próprio Dino. Só tem Deus para recorrer mesmo, Reinaldo? Veja você, né? Que pena que a Constituição brasileira reserva nas questões legais, né, que dizem respeito a direitos individuais e constitucionais, reserva ao Supremo a última palavra, nem que seja para errar por último. A gente poderia reservar ao Alfredo Gaspar, né, que poderia ir lá no presídio falar com o Bolsonaro para pegar uma orientação. Alfredo Gaspar, que é aquele que aparece nas anotações do Flávio Bolsonaro como o único que pede voto para mim. Não é crime ele pedir voto para o Flávio Bolsonaro. Apenas eu estou dizendo que a CPI não pode ter esse grau de politização. Quebra o sigilo daqueles que são meus inimigos e preserva o sigilo daqueles que são meus amigos. Eu acho que não tem nem que ser de amigo, nem que ser inimigo. Tem de ter razão para quebrar sigilo de alguém. E essa razão tem de ser clara. Eu não acho que Deus vai se meter nisso. Deus tem coisa mais importante. Eu, se fosse Deus agora, ia lá me preocupar. Enfim, se Deus tivesse por intervenção, né? Eu sou cristão e não tenho essa relação com Deus. Deus me ajuda a resolver isso, me ajuda a resolver aquilo. Deus não é uma alegoria de mão carnavalesca, né? Que você usa para ficar, né? Mas digamos que Deus fizesse esse tipo de intervenção, Deus não ia se preocupar com Alfredo Gaspar, né? Deus ia se preocupar lá com o Sudão, né, que está vivendo uma situação terrível. Deus ia tentar ir lá preservar, ainda que na forma de Alá, na forma não, que Alá não tem forma, ainda que no espírito de Alá, iria lá para o Irã para tentar proteger não sei quem. Deus tem outras misérias no mundo que ele deveria, se fosse, né, esse Deus da intervenção desse modo, né, esse Deus instrumental. Né? Mas realmente a minha relação com Deus é um pouco diferente. Não é só Deus. Não, o Alfredo Gaspar pode apresentar uma proposta dizendo que acima do Supremo existe o alarido, o quarto poder da República. Qual seria o quarto poder da República? Então temos três: executivo, legislativo, judiciário e o alarido. Aí a gente põe o alarido acima dos três poderes. Teve um regime que foi assim, que era o alarido acima dos três poderes, acima de todos os poderes, acima de tudo. Chamava-se fascismo, enquanto durou. Né? Mas, graças a Deus, a gente vive numa democracia. Reinaldo Azevedo, estamos chegando aqui ao fim desse nosso programa nessa edição de hoje, quinta-feira. Te agradeço por estar aqui trazendo essas informações para nós e lembrando que amanhã, 1h da tarde, você está de volta aqui no Metrópolis, né? Estou de volta e temos 2 minutinhos ainda? Temos, né? Temos 2 minutinhos ainda. Veja você que agora o PT decidiu que quer responsabilizar o Roberto Campos Neto e chamar o Roberto Campos Neto, porque chamando o Roberto Campos Neto, entraram com uma denúncia crime, uma notícia crime na Procuradoria, acho que foi o Lindbergh, contra o Roberto Campos Neto, que teria deixado o escândalo do Master prosperar. E aí, na CPI, se tenta quebrar o sigilo daqueles que se consideram adversários. Eu vou, nem que seja minha batalha solitária. Né? Uma república que não cuida de instituições e não cuida da institucionalização de procedimentos
está condenada ao desastre. Isso tudo está virando um clima de disputa eleitoral já, que me parece muito pouco preocupado. Essas pessoas parecem pouco preocupadas em investigar as coisas, em botar a bola no chão, porque nós teremos país amanhã. E justamente para que os responsáveis por crimes possam ser punidos, e porque eles devem ser punidos, é preciso que se façam as coisas de acordo com a lei. É assim que isso tem de funcionar, né? Porque se não for desse modo, aí, meu filho, vai tudo pro brejo, né? Voltando a uma frase que nós dissemos hoje, países não fecham, países pioram. O Haiti é a prova de que país não fecha, mas de que sempre pode piorar, né? Então é preciso fazer as coisas com responsabilidade, calma e dentro da lei. É isso aí. Até amanhã.